Como Tudo bem, está? professora? Tudo Bem, ótimo. Por aqui tá tudo bom. bem. Ansiosa. Tô mandando aqui os aviãozinhos Isso, eu também. pro pessoal entrar Vamos na preparando aqui, live. nós já iniciamos, né? Sim, já mandei um monte. Bora, povo, entrar na live, vamos aprender. Nossa, boa noite. Já temos 5 presentes. Já, o pessoal já está entrando aí. Ótimo. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Tá dando para me ouvir bem, professor? Ih, gente, o que eu fiz? Tá sim. Peraí. Agora Agora eu foi. estava te vendo no Agora espelho, mas consegue me ver melhor? sim, Agora melhorou, melhorou. melhorou. Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Acho que podemos Vamos. ir iniciando aí, né? Isso. Podemos sim, professor. Então tá jóia. Eu acho que para iniciar, professora, é importante, né, que a gente se apresente. Vamos começar com você, então, falando um pouquinho, né, da formação. Tudo Pode ser? bem. Pode sim, professor. Vamos sim. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Juliana, sou enfermeira há 13 anos, me formei na Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. Atuei em estratégias de saúde da família, em saúde do trabalhador. Eu sou pós-graduada em saúde do trabalhador e atualmente, puxando aí o engajamento até para nossa live, eu busquei outros conhecimentos para agregar ainda mais na minha prática, que é a formação em nutrição e também diversos cursos de atualização na área, assim como o último que eu fiz com a Educali, que foi o de sutura, e que agregou muito na minha formação pessoal e profissional também. Que bom, professora. Muito bem. O meu nome é Alex, né? Eu sou enfermeiro também de formação, sou docente, sou gestor acadêmico também do curso de enfermagem e sou formado já há 24 anos, um pouquinho a mais que a professora Juliana. E nesse período, eu sempre busquei me especializar também, né? Sou especialista em diversas áreas, desde as áreas próprias da enfermagem, como enfermagem, enfermagem no trauma, dependência química, saúde mental, gestão, e também fiz algumas especializações voltadas para a área da educação, psicopedagogia, metodologias ativas, metodologias do ensino à distância, e finalizei o modo de dizer, né? Porque nós nunca paramos. Na realidade, eu cheguei a uma titulação de mestre em gerontologia social, mas depois ainda continuei me especializando. Mas eu acho que além das especializações, o importante é a nossa busca constante, a nossa qualificação constante para atender hoje uma necessidade do mercado, né? Eu costumo refletir um pouco da minha graduação com a graduação de hoje, né? O quanto de questões, o quanto de elementos importantes surgiram, né? Que a gente acaba não vendo lá na graduação, até porque não era o momento, né? O momento exigia outras habilidades, outras competências do profissional. E eu acho que a grande sacada é a gente estar, de fato, aberto e atento a essas possibilidades e oportunidades. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir aproveitar e pegar essas oportunidades para que a gente, de fato, tenha uma ascensão profissional. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Nós vamos conversar, em especial, sobre as qualificações, a especialização, mas também as competências que são hoje exigidas para um profissional
enfermeiro, esse profissional de 2024, mas é importante que a gente reflita também que, né, muitos alunos nós temos aqui nos seguindo, aqui no Insta da Educali, e é importante que esses alunos consigam também fazer essa reflexão, o quanto eles têm de habilidades hoje para o mercado atual, mas que também faça uma projeção para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, né? O que será que nós vamos precisar de habilidades para trabalhar nos serviços de saúde, né? Para conseguir se manter na nossa profissão? E é isso que nós vamos falar, né? Então, para começar, professora, eu gostaria de perguntar para a gente ter um disparador aqui para começar a nossa discussão, de modo geral, pensando no profissional atual hoje, esse profissional de 2024, o enfermeiro que trabalha hoje, os alunos que estão se formando agora, né, neste ano, que habilidades e que competências são imprescindíveis para esse profissional que está atuando e esse que está saindo agora também, de modo muito geral. Sim, professor, a gente vê que a graduação, ela ao longo do tempo, ela vem melhorando, ela vem se atualizando, né? E graças a Deus isso acontece, porque a nossa demanda de mercado de trabalho é uma demanda que também se atualizou. Hoje nós, com o advento da internet, com o acesso da internet mais multiplicado, as pessoas não são mais tão leigas quanto era na nossa época de formação. E isso faz com que a gente também se posicione de maneira diferenciada no mercado de trabalho e tenha que buscar muito mais conhecimento do que há 20, né, 30 anos atrás, porque o nosso paciente ele tem uma noção do diagnóstico, do cuidado que ele deve receber de maneira primordial. Então, dentro de todas essas competências, eu vou destacar a competência técnica em primeiro lugar, tá? Como mãe da enfermagem, assim, a competência técnica, ela sempre vai ser destacada em primeiro lugar. O profissional, ele precisa minimamente ter o conhecimento técnico das habilidades de enfermagem, punção venosa, a questão da sonda vesical, da sonda nasogástrica, da rotina de trabalho, conhecimento da SAI, que é algo que está sendo muito falado agora, mas já existia no passado, né? E que hoje a gente tem isso sistematizado, que na nossa época não era sistematizado. Hoje isso foi um ganho absurdo dentro do nosso processo de trabalho, mas que é algo ainda que eu vejo que é muito sofrido para os alunos dentro da graduação, é muito sofrida a implantação dentro do ambiente de trabalho. Então, a habilidade e competência técnica é primordial. Passando desse ponto, eu vejo que a competência comunicativa é um fator que complica ainda atualmente. O profissional, ele não busca ter conhecimento dentro das competências comunicativas. O que seria isso, né? Competências comunicativas fica muito abrangente. A gente hoje, em pleno século XXI, com um monte de advento moderno, a gente tem dificuldade de comunicação interpessoal dentro da equipe multiprofissional, dentro da equipe de enfermagem e com os nossos alunos dentro de sala de aula. Então, isso é muito trabalhado dentro da graduação, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade. Então, competência comunicativa, e não só com esses 3 fatores que eu já destaquei, mas a gente precisa se comunicar com o nosso paciente. Nós não nos comunicamos com o nosso paciente de maneira total e efetiva. Quando que a gente vê isso? Quando que a gente vê isso? Quando esse paciente evade do hospital, quando a família não entende o prognóstico desse paciente, quando a família não entende o tratamento desse paciente. Então, nós ainda temos um déficit muito grande na comunicação
nesse aspecto. Então, quanto melhor, até na escutativa, até no momento ali de acolher, de escutar esse paciente, a gente tem essa dificuldade ainda hoje, tá? Então, é algo que eu vejo como uma habilidade imprescindível para a gente atuar na modernidade. A gente observa que as pessoas estão mais ansiosas, mais nervosas, querem uma assistência muito mais rápida e a gente não está ouvindo, nós só estamos falando. Então, faz parte da comunicação também escutar o outro, e isso é um dever nosso enquanto profissional. Ainda dentro da comunicação, eu vejo uma falha muito grande na questão da comunicação com as pessoas que têm algum comprometimento, né, que são atípicas. Hoje a gente tem muitos pacientes atípicos com diversos diagnósticos que a gente ainda não tem conhecimento, não tem muita literatura, não tem muito artigo científico ainda falando do tratamento desses pacientes. Aí a gente pode citar os autistas, pacientes TDAH, pacientes neuroatípicos, que são pacientes que precisam de uma comunicação diversificada. E aí a gente também ainda não busca esse tipo de conhecimento. Outro ponto é a competência ética e legal, e isso já é algo básico, né? Se a gente for perguntar, a gente tem alguns alunos aqui, e esses alunos, a gente sente esse déficit de ver a aplicabilidade das legislações, tanto éticas quanto legais. Eles não conseguem relacionar como que a gente vai precisar disso na vida profissional. Eu digo de fato que se a gente não conhece o que a gente precisa fazer, como é que a gente vai fazer? Se eu não sei qual é a minha função, minimamente, que está lá na 7498, no nosso código de ética, bem detalhada, bem descrita, tanto a nossa função de enfermeiro, quanto a de técnico, quanto a de auxiliar de enfermagem. A gente tem uma participação especial aqui na live da Amora. Desculpem, gente, mas é impossível tirar ela de perto de mim depois que eu chego do plantão. Desculpa perder o foco. Mas a gente percebe que o aluno, o profissional que está recém-chegado do mercado de trabalho, ele não sabe com propriedade o 7498, ele não sabe o que ele tem que fazer no ambiente hospitalar. E ele também não vai saber como recusar a fazer um procedimento que não é função dele. Então, é imprescindível, na atualidade, conhecer a questão ética e legal, como se portar, como estar atendendo as normas e os protocolos dentro do ambiente hospitalar. A gente bate nessa tecla desde o primeiro semestre da graduação. A gente fala de norma regulamentadora 32 o tempo inteiro. A gente fala da 7498, da função do profissional. E aí, quando o profissional chega para trabalhar, é uma dificuldade para ele utilizar um sapato que seja adequado para o ambiente de trabalho, que ele precisa utilizar esse calçado para não se contaminar. Vamos falar da máscara, né? O Covid passou, acho que as pessoas esqueceram que existem outras bactérias, é uma dificuldade, a gente observa no serviço, com a relação, às vezes o paciente está contaminado e com KPC, com outras bactérias, e a gente tem dificuldade de fazer com que os técnicos, com que os outros membros da equipe utilizem equipamento de proteção individual. Então, a questão ética, ela é a base também da gente estar tanto na enfermagem do passado, quanto na do presente, quanto na do futuro. Tá bom? Vou passar aqui para as mais... Pode falar, professor. Só para a gente prosseguir, você trouxe 3 elementos, acho que muito importantes, né? E aí eu queria trazer uma contribuição em relação à primeira questão, né, que é o quanto os currículos hoje, né, na graduação, quanto eles mudaram e trabalham essas questões, principalmente voltada à questão da habilidade, né, que além da habilidade motora, do saber fazer, do fazer de modo correto, a partir dos princípios científicos, eu vejo que é fundamental que o profissional enfermeiro saiba o que está fazendo, né? E isso que é a grande diferença
Porque muitas vezes o profissional ele não vai fazer todos esses procedimentos, a não ser que sejam alguns procedimentos privativos dele, mas ele vai supervisionar a sua equipe. Então, novamente, a gente já tem aí a importância do enfermeiro como um profissional voltado para a educação. E quando a gente fala de educação, às vezes as pessoas acham assim: ah, mas eu não vou dar aula, eu não quero trabalhar na educação. Mas o enfermeiro trabalha com educação em saúde o tempo inteiro. Ele educa o paciente, ele educa a família, ele educa a equipe que está ali, né? Então, essa supervisão constante dele, mas é importante que ele saiba o que está fazendo e tenha o conhecimento científico, que é isso que vai trazer autonomia para o profissional enfermeiro também. Pegando um ganchinho da questão da comunicação, que a professora Juliana falou agora, os nossos currículos também atendem a esta demanda, mas de fato ainda existem lacunas bastante significativas em relação ao profissional que sai formado nessas questões de uma comunicação assertiva, de uma comunicação não violenta e até mesmo do saber falar e ouvir quando é preciso, né? Saber se colocar, porque o enfermeiro ele precisa desenvolver essa habilidade. Muitas vezes os alunos chegam ali muito tímido. Ah, eu não gosto de falar ao público. E enfermeiro tem que falar, necessariamente, enfermeiro precisa, porque ele vai estar falando com a equipe multidisciplinar, com o paciente, com a família, né? E só para conduzir para as outras questões, a questão ética e a questão da importância da postura profissional, né? Eu acho que, além de conhecer os princípios éticos da profissão, e existem legislações que nos regem, como qualquer outra profissão, né? Então, o profissional enfermeiro, ele tem que estar qualificado para isso, ele tem que conhecer isso muito bem para incorporar na sua prática profissional, mas que também ele possa desenvolver uma postura, e postura não necessariamente tem a ver com ser grosseiro, né? Muitas vezes as pessoas acreditam desta forma, né? Mas a postura mesmo como líder, porque esta é uma habilidade muito importante também, né? Acho que a professora ia até falar mais na frente, né? Mas a importância da liderança. O enfermeiro, ele sempre vai ser líder, mesmo que ele tenha um único profissional sobre sua supervisão, ele vai ser o líder. Então, essas habilidades são fundamentais. Agora, professora, acho que só para a gente caminhando, pensando, né? Nós falamos de algumas habilidades motoras, falamos também de algumas habilidades socioemocionais, importante para o profissional enfermeiro, mas hoje, nessa enfermagem moderna, nessa enfermagem atual, como que a professora Juliana consegue enxergar a tecnologia? Porque, Olha, a assim, tecnologia. Pode falar, professor. se a gente pegar lá no passado, quando a gente se formou, inclusive, isso era algo que estava muito distante, né, da nossa prática, mas hoje, com uma saúde digital, com tudo informatizado, com os prontuários eletrônicos, então hoje nós precisamos de um outro profissional, né, professor? E como que esse profissional precisa ser? O que que ele precisa buscar? Olha, hoje, né, foi bem lembrada essa questão, professor, porque ainda na minha época de formação eu lembro que a gente, para usar um computador, a gente precisava utilizar o computador da faculdade, porque a gente não tinha acesso à internet, a nossa internet era discada, ela não era uma internet 3G, 4G, 5G, era uma internet discada.
e a gente tinha horário para utilizar essa internet. Hoje não, hoje a gente tem esse acesso, tá? A gente tem acesso à informática, a gente tem acesso a tecnologias como a questão da inteligência artificial. E na nossa época o prontuário era eletrônico, né? Além da gente ter feito monografia, não ter feito TCC, que era aquela pilha de livros que a gente tinha que ler, escrever manual, depois entregar para o orientador. Hoje a gente tem a inteligência artificial que ajuda muito e norteia muito, inclusive nos momentos de algumas situações dentro do local de trabalho. Nosso prontuário hoje é eletrônico, né? E isso nos mostra que a gente também precisa ter outras habilidades, além das competências técnicas, né? A gente também precisa buscar uma formação na área de inteligência artificial, na área de informática, conhecer o básico, né? O Word, Excel. Nós trabalhamos muito com planilhas, principalmente a galera que quer seguir aí a área de saúde coletiva, que vai ser pesquisador, precisa ter habilidade com a questão da informática, né? Conhecer os programas básicos de informática para ter ali facilidade dentro do processo de trabalho. E a inteligência artificial, né, professor? Que ela veio para nos ajudar muito se a gente souber utilizar ela. A gente já sabe que ela não é nova, ela já tem sido utilizada de maneira talvez informal há bastante tempo, mas que ela vem ajudando muito dentro de vários processos de trabalho, não somente dentro da sala de aula. Ela, bem utilizada, ela vai ser uma ferramenta muito importante, mas para isso a gente precisa também de conhecimento. Ainda dentro da área de pesquisa, tá? Porque uma das competências que a gente ia falar é a área de educação e pesquisa, o professor até entrou em alguns temas. Nós somos educadores constantes. A nossa equipe chega para a gente com a formação profissional, muitas das vezes sem ter nem um momento passado por determinados procedimentos. E mesmo que a gente não realize, que a gente vai delegar essa função, muitas das vezes a equipe não sabe desenvolver. Recentemente eu passei uma situação onde a técnica, ela realmente nunca tinha, ela era recém-formada e ela não sabia rodar um elétrico, passar um elétrico, que é um procedimento bem básico, bem simples, que a gente está acostumado a ver na nossa prática o tempo inteiro. Nós tivemos de capacitá-la. Hoje ela é excelente, faz de olho fechado melhor do que muita gente faz há anos. Então, assim, a gente continua sendo educador dentro do processo de trabalho e a gente sabe que hoje a liderança, ela não é só nata. A gente treina também. E tudo que a gente quiser aprender, a gente é capaz de conseguir aprender. Então, toda habilidade é treinável, se a gente estiver disposto a realmente alcançar esse objetivo, tá? Então, a gente faz essa capacitação de paciente, de família e dentro da área da pesquisa, né? Como enfermeiros, nós também levantamos ciência, nós fazemos ciência, nós pesquisamos, vamos atrás de conhecer casos clínicos, tentar resolver de alguma forma dentro da nossa prática e a pesquisa nos norteia muito. E a gente sabe que hoje a pesquisa, as mais recentes, elas são em outras línguas. Em inglês, a gente tem muita produção em inglês que a gente não tem acesso porque nós não conhecemos outras línguas. Nós não falamos inglês, nós não falamos espanhol, nós não temos acesso nós não buscamos conhecer outras línguas. Então, isso é muito importante. A habilidade dentro do inglês, tá? E vou falar de uma coisa aqui bem nova, né, para nós da enfermagem. Hoje, nós também somos empreendedores. O professor Mestre Alex empreende com a Educali. Eu empreendi por 3 anos em Indaiatuba com perfuração de orelha humanizada, me especializei em body piercing também, para tentar atender o público materno. E eu fui conhecer nesse mundo de empreendedorismo que a graduação ainda mostra pouco pra gente, porque a gente já empreende faz tempo, né? A gente já empreende com home care, com cuidador de idoso, a gente já empreende com a questão dos procedimentos de técnico de enfermagem, que muitas das vezes as pessoas que moram ao nosso redor nos veem como referência de saúde e aí nos buscam para aplicação de medicamentos injetáveis, uma realização de curativo, uma realização de banho no leito. Então, o empreendedorismo para a enfermagem não tem sido visto como empreendedorismo, mas a gente já faz ele há bastante tempo.
E o empreendedorismo hoje, dentro das mídias sociais, ele nos mostra que a gente também precisa ter a habilidade de fazer networking, né? De conhecer pessoas, de estar dentro, inserido em grupos diferentes do que nós estamos habituados a estar inseridos. Então, isso é algo muito novo. Conhecimento em marketing digital, conhecimento em marketing digital, marketing pessoal, imagem, né, posicionamento, todas essas questões. O professor Alex, esses dias eu estava estudando, porque ele falou duas palavras que eu não conhecia. Na verdade, conhecia o que era para fazer, mas eu não conhecia a palavra, que era o briefing e debriefing. E aí, o que eu fui fazer? Que eu sou curiosa. Fui atrás de saber, gente, que palavra é essa? Eu fui atrás também, já fazia isso faz tempo. A gente faz briefing, debriefing, né, o tempo inteiro dentro do processo de trabalho, que é dar o feedback pro nosso funcionário depois de algum procedimento que ele realizou, discutir como que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para alcançar um resultado diferente. E isso é uma estratégia de marketing que a enfermagem tem utilizado dentro de sala de aula, dentro do processo de trabalho, que é fundamental, tá? Então, são diversas habilidades que antes a gente não olhava como com esses olhos, né? Com olhos de empreendedorismo, de negócio, de gerar uma renda, e a questão do network. Um network vivo que eu vivenciei recentemente foi dentro do curso de sutura, por exemplo. Eu não sou da cidade, eu sou moradora de Nova Iguaçu, eu nasci em Nova Iguaçu, eu vim para o Rio, para Indaiatuba, por conta do trabalho do meu marido, deixei minha vida profissional porque eu amei a cidade, eu queria realmente viver uma vida mais tranquila. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem no meio da pandemia. Não tinha como eu fazer, o que eu ia fazer, né? Eu vou ter que voltar a atuar na prática profissional. Eu, no Rio, estava atuando como preceptora na cadeira de saúde coletiva, na graduação da medicina. E aí eu falei, vou voltar num período muito crítico, e eu tenho uma filha asmática, o meu esposo é asmático, dorme com CPAP, então eu tive que pensar muito no que eu ia fazer. Como que eu pensei? Eu não conhecia ninguém. Eu falei, vou levantar todas as clínicas, hospitais, tudo que tem na cidade. Fiz esse levantamento. E a partir daí eu montei um currículo estrategicamente para alcançar. E comecei, quando eu vinha do Rio para cá, porque eu ainda estava trabalhando no Rio, eu vinha e disparava currículo dentro do horário comercial em diversos locais. Tudo, de cursinho a hospital, eu levantei todas as clínicas e fui de porta em porta, me apresentando enquanto enfermeira e me disponibilizando para prestar um serviço. Até que as portas foram se abrindo. Mas a grande virada de chave foi a questão de voltar a me atualizar, voltar a estudar, porque daí a gente faz um network vivo. As pessoas estão observando o que você faz, conhecem o seu trabalho, e a partir daí você começa a linkar, né? Linkar com outro colega. Então, a galera que está se formando agora, uma excelente porta de entrada. As pessoas pensam apenas de estar investindo um valor, mas elas não têm noção do ganho que estar inserida em um curso presencial, em um curso até que online, mas que você consiga dialogar e interagir com outras pessoas e mostrar o seu trabalho ali através dessa troca, que é riquíssima, né? A gente não faz só colegas, a gente faz amigos, a gente faz pessoas que vão conviver com a gente de maneira profissional e de maneira pessoal também. Tá? Então, eu vejo o conhecimento dentro da enfermagem muito vasto. Nós temos uma profissão linda, muito rica. Nós só precisamos se posicionar de maneira diferente e buscar novas habilidades. A gente trabalha com outra habilidade que me veio agora, que eu nem tinha pontuado, a questão de rever até pontos pedagógicos da época do ensino médio. Matemática, física, química, que isso vai ficando perdido, né, professor? A gente vai deixando de lado. E aí a gente chega em cálculo de medicação e a gente trabalha com a matemática o tempo inteiro. A gente trabalha com cálculo de horário de medicação,
a gente faz aprazamento da medicação, os números estão dentro da nossa vida. A gente pontua quantos casos que a gente teve de uma determinada doença trabalhando com a epidemiologia e a gente esquece de estudar matemática. E aí a gente tem tanta dificuldade em fazer uma regra de 3, por exemplo, dentro da aula de cálculo de medicação. Então, dentro da enfermagem moderna, eu consigo enxergar esses pontos muito claros, né, para que a gente tenha uma vida profissional de destaque, para que a gente esteja dentro do mercado de trabalho, mesmo com muitos anos de profissão, né, e continuar sendo referência ou iniciar a carreira acadêmica, né, a carreira profissional, sendo o melhor do que você faz naquilo. Agora, precisa de se colocar à disposição para que também as coisas fluam e aconteçam, né? Para que a gente também tenha um retorno disso. Professor, eu acredito que esses pontos são essenciais para a enfermagem moderna, para que a gente possa crescer enquanto profissional de enfermagem e se posicionar na equipe multiprofissional, tendo respeito, sendo respeitada e sendo vista também como um ponto de referência na equipe, de apoio e também de remuneração, né? Que a gente não está falando apenas de romance dentro desse caso. A gente também quer ser visto bem remunerado, bem posicionado, e para que a gente possa também investir cada vez mais dentro da nossa carreira. Então, enquanto preceptora, né, enquanto profissional de educação, enquanto enfermeira, enquanto futura nutricionista também, eu vejo um futuro muito lindo para a enfermagem quando eu vejo alunos tão bem formados, tão bem dedicados, né, e que querem conhecimento. A gente fica com o coração acalentado, porque a gente sabe que a gente vai ser cuidado por boas mãos. Concorda, professor? Sim, por com mãos que certeza. passaram pela gente. E a gente espera, né, que cada vez mais busquem conhecimento profissional, que cada vez mais busquem estar dentro de um curso de especialização, um curso de atualização, seja ele qual for, até de uma área que talvez você fale, pare e pense, e se eu vou usar depois? Você sempre vai usar, sempre vai ser útil. Quando eu vou falar do curso de sutura, porque foi a minha mais recente, né? Quando eu pensei em fazer o curso de sutura, eu pensei lá na frente, né? Amanhã eu não sei o meu dia, o que eu vou precisar fazer. Eu não precisei mudar do Rio de Janeiro para vir para Indaiatuba, e daí eu precisei me movimentar, né? Se eu não me movimentasse, se eu não buscasse uma atualização, talvez. E o que me fez muito conseguir um espaço dentro de Indaiatuba foi o meu currículo profissional. Para entrar no processo seletivo da UFA, era solicitado um curso de urgência e emergência de 40 horas no mínimo. E eu tinha. E foi um curso que todo mundo na época, na prefeitura de Nova Iguaçu, se recusou a fazer. Eu fui uma das únicas que fez. Então, sempre vai ser agregado para alguma coisa. O de sutura já me agregou tanta coisa que eu costumo dizer que o investimento que você faz é muito pequeno perto do tanto de tanta coisa que agregou. Tanto na minha carreira como empreendedora dentro da enfermagem, como na minha prática profissional, ajudando no processo de trabalho, né, de implantação da sutura, que é algo novo que foi liberado recentemente para nós no município que a gente está aqui agora. Então, é muito importante que a gente se atualize, se especialize, conheça as novas tecnologias, que conheça novos horizontes, para que vocês que estão chegando agora na profissão, não sei quem está aí ainda na live, mas a gente vai disponibilizar, né, professor? Vai deixar aqui Sim, vamos sim. para que a gente possa disseminar, porque esse Sim. assunto é muito rico e precisa muito de tá todo mundo alinhado para poder ouvir e aberto para a chegada de novos horizontes, né, para nossa profissão tão querida, tão amada. Eu queria só complementar, professora, com a questão da graduação, né? Nós Uhum. estamos falando de qualificação, de especialização, da importância de ser um diferencial, porque vamos sair aí diversos profissionais enfermeiros,
mas o que vai diferenciar é o que você aproveitou. Então, aproveitar tudo que a faculdade pode te oferecer. Monitoria, programa de iniciação científica, estágios, Sim. desenvolver Os um projetos, né, TCC, professor? Tantos projetos projetos, bonitos projetos, e a gente tem uma sim, dificuldade de captar o aluno para esses projetos, né? Tem projetos interessantíssimos, aquele que a gente comentou da terceira idade, acessando a internet, conhecendo as coisas sim. básicas. Gente, é rico demais. Olha aonde a enfermagem pode chegar. Porque esse network, ele começa aqui na graduação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que muitos alunos não se dão conta, né? Estão tão atropelados aí por estudar, por desenvolver, e ele acaba não dando conta de aproveitar tudo que a faculdade oferece. Sim, E isso, com certeza, qualquer curso, né? Pode ser um curso rápido, um curso de extensão, um projeto, um programa de iniciação científica. Tudo isso é diferencial, como a professora falou. O currículo foi o que colocou ela no mercado de trabalho aqui, né? Então, esse currículo eu não tenho que fazer depois que eu me formar, lógico, né? Eu tenho que continuar a formação ali na graduação, é só um passinho, é só um degrauzinho que nós subimos. Depois nós precisamos continuar. Mas estar se especializando mesmo na graduação é fundamental, porque isso é que vai trazer um diferencial. E é o mercado de trabalho que vai selecionar o profissional, né? sim. Porque nós temos aí, muitas pessoas falam assim, nossa, mas tem muito enfermeiro. Tem muito enfermeiro, tem muito fisioterapeuta, tem muito nutricionista, tem muito Nossa, tudo, né? nossa, se Tem a gente muito for todas as parar profissões. para olhar quantos profissionais de enfermagem tem, nós não vamos nos formar mais. Só que a galera esquece, né, que tem a galera que também está saindo, que vai se aposentando, e a Sim, gente precisa de mão de obra. Quantas pessoas nós temos no mundo, no universo? Entende? Às vezes a gente só precisa, sabe aquela velha história de que açúcar está no fundo? A gente só precisa dar uma mexidinha no suco de limão e procurar novos horizontes. Buscar ir para outros locais. Tantos locais precisam de mão de obra e são locais ótimos de se viver. O Rio Grande do Sul é um local que vive precisando de mão de obra. São Paulo é um estado muito grande, as cidades mais interioranas precisam de mão de obra da enfermagem. Ah, não tem a mão de obra aqui, a gente vai procurar um método de trabalhar e tem vários. Eu cansei de falar, porque eu fui professora no nível técnico também, e as minhas alunas, tá difícil de arrumar emprego. Gente, começa a ver a necessidade. Qual que é a necessidade da pessoa? A necessidade, às vezes, tem um idoso que ficou acamado e que a família não tem condições de manter uma pessoa ali, um profissional de enfermagem, o tempo inteiro, mas precisa de alguém para ir lá passar a dieta através da sonda naso. Ou precisa de alguém que vá ajudar no banho. O procedimento, de repente, ele consegue pagar. Então, é observar a necessidade para chegar nesse aspecto, mas para isso a gente precisa sair do comum, né? Sair um pouco do básico e olhar um pouco mais adiante, porque às vezes a solução para esse nosso problema está debaixo do nosso nariz. Porque a gente forma, eu, por exemplo, formei tendo certeza que eu ia ser enfermeira de urgência e emergência. Era o meu sonho trabalhar na HGNI, que era o único hospital que a gente tinha na cidade que eu morava. Eu nunca trabalhei lá, professor. Eu saí de lá para trabalhar com saúde coletiva, que eu detestava na graduação. Então, assim, a vida me levou e que eu passei a amar e que eu desempenhei brilhantemente como se fosse algo que tivesse dentro do meu cerne. Eu só não tinha observado de maneira correta. Eu achava chato na graduação. E depois eu vi a aplicabilidade da saúde coletiva. Então, na prática, né, na vida, eu fui observando, gente, é isso que eu sempre quis para minha vida. E trabalhei anos com a saúde coletiva e continua sendo a minha grande paixão, porque
A nossa profissão acredita na prevenção, né? A gente foi formado para prevenir. Esse é o nosso diferencial diante das outras categorias. Todas as outras categorias trabalham com intervenção e com a doença, e a prevenção não é o primórdio. Eles fazem, mas o primórdio é o diferencial da nossa profissão. Então, professor, já me alongando desse assunto, né? Eu sou uma eterna apaixonada pela enfermagem e, assim, eu gosto muito do que eu faço minha função hoje é mostrar para os alunos também que a enfermagem, ela pode sim mudar a vida das pessoas, assim como mudou minha vida a partir do momento em que eu decidi fazer diferente dentro do processo que já é habitual. Então, tem campo para todo mundo trabalhar. A gente só precisa pensar de maneira diferente. E a gente tem muito aluno, a gente observa que eles são muito brilhantes, né? E que vai sair bons projetos dali. E que pessoas que eu tenho observado que tem pessoas que têm ótimas ideias de atuação dentro da área da enfermagem, né? Mas que precisa só desse start para alavancar e mudar o ponto de perspectiva e atuar dentro desse projeto que ela tem, que ainda vai formar. Isso aí, professora. Agora, já partindo para o final, professora, eu gostaria, né? Nós discutimos sobre várias, né, competências Sim. E habilidades, né? Melhorar, ser bom em algo, né? Desenvolver o que não tem, o que é possível desenvolver enquanto habilidade ou enquanto competência, que nós somos capazes, só precisamos fazer para isso, né? Então, citou bem agora no final esse exemplo, né, da saúde coletiva, que era algo que não gostava na graduação e que após foi o que entrou, né, foi o primeiro trabalho e que desenvolveu muito bem. Então, nós somos capazes de desenvolver, de treinar e desenvolver competências e habilidades que não temos até então. Mas, para finalizar, eu gostaria de fechar pedindo para a professora sinalizar para nós para fazer um fechamento, fazer um resumo aqui, 3 competências que a gente pode dizer como essenciais para esse profissional enfermeiro do futuro, essa enfermagem moderna, essa enfermagem atual que nós estamos vivenciando hoje. Professor, eu vou martelar na questão da educação. Eu acredito que a ciência, né, a questão da iniciação científica, ela é fundamental para o profissional moderno, tá? A habilidade com a inovação e com a tecnologia, a gente não vai viver mais sem essa habilidade. A gente viu já o quanto ela pode ser brilhante dentro da formação, dentro da atuação do profissional, e a questão da atualização contínua, da educação continuada. A educação continuada, ela vai garantir o sucesso dentro do processo de trabalho da enfermagem moderna. No meu ponto de vista, são esses 3 aspectos. Tá? Então, a educação continuada, como você citou no início, né, que a gente vai ser eterno aluno, sempre. A ciência, com a velocidade da tecnologia, ela já se atualizava muito rápido, né? Mas na nossa época saía um artigo um mês, um a cada semestre. Hoje, quantos artigos a gente entra no PubMed, a gente entra no Cielo, a gente entra no Google Acadêmico, a atualização é por minuto, por segundo. Então, a gente precisa estar muito alinhado com esses 3 aspectos. Com a ciência, com a tecnologia e com a educação continuada. Sem esses 3, a gente pode esquecer de sair de um passado de Florence Nightingale, que foi a nossa matriarca, mas que ficou no passado, para ser um enfermeiro do futuro. Um enfermeiro profissional que atua em diversos âmbitos multiprofissionais.
Esse é o meu ponto. Muito bem, professor. Eu acho que só para fechar, eu acho que é algo que é essencial a gente falar, né? Muitas vezes, quando o profissional ele é um recém-formado, ele sai para o mercado de trabalho, ele busca a ascensão profissional e, em contrapartida, ele acaba buscando um, dois ou até três empregos. E muitas vezes ele deixa essa questão da qualificação de lado, até porque ele vai ficar muito cansado Sim. trabalhando dessa forma, né? Então, essa especialização, a qualificação, ele acaba deixando para segundo plano. Então, eu estou só chamando a atenção aqui para um aspecto que eu considero bastante relevante, né? Lógico, nós precisamos trabalhar, né? Todos trabalham e porque precisam, mas é importante que a gente não perca de vista a qualificação, a especialização. E como a professora Juliana mencionou, às vezes você faz um curso ou até mesmo um curso de pós-graduação e naquele momento você não está usando, mas num outro momento pode ter certeza que isso vai vir à tona e você vai precisar, né? Então eu acho que a gente discutiu agora, né, bastante aqui. Nós estamos fechando esta live e para fechar, professora, poderia deixar uma mensagem aqui, né, para os nossos seguidores, o pessoal que ainda não nos segue no Instituto Educare, só seguir a gente aí. Toda semana nós vamos ter novidades aí para vocês, tá? E nós estamos já finalizando esta live que discutimos hoje sobre as competências essenciais para o profissional enfermeiro, a enfermagem moderna, o enfermeiro atual. Poderia Olha, deixar uma mensadinha para com nós? certeza, vou deixar uma mensagem enquanto profissional, enquanto aluna Educali, enquanto participante desse grupo tão importante, tão necessário para a formação profissional de tantas pessoas aqui em Dayatuba. Gente, a enfermagem moderna ela é uma profissão que, na verdade, a enfermagem, de maneira geral, é uma profissão desafiadora. A gente vai enfrentar muitas coisas dentro da nossa carreira acadêmica, dentro da nossa carreira profissional. E a gente precisa estar preparado para ela. Se a gente não estiver preparado, a gente não vai muito longe, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Nós temos exemplos brilhantes dentro da nossa querida Indaiatuba, pessoas como o mestre Alex, como a professora Jennifer, que está aí na nossa live assistindo, né? O professor Matheus. São pessoas que inspiram, mas que elas venceram tanto o processo de trabalho, que a gente demora muitas horas, a gente trabalha 12 horas, é exaustivo, muitas das vezes em 2, 3 empregos para poder conseguir um salário melhor em relação às outras áreas profissionais. Mas a gente não pode deixar de estudar nunca, a gente precisa se especializar e isso é fundamental para desenvolver novas habilidades e alcançar o tão sonhado merecimento, tão sonhado posição de destaque. É um degrau que a gente vai subindo a cada dia. Então, enquanto profissional, enquanto aluna, eu preciso, eu indico, eu sinceramente, do fundo do meu coração, falo claramente para vocês: invistam na carreira de vocês. Não deixe o cansaço vencer. Busque sempre fazer o melhor que você pode dentro daquele momento. Se no momento não dá para você custear, busque informação. Tem muita coisa boa na internet. Muita coisa boa. E tem muita coisa boa também que quanto melhor e mais longe você quer ir, você também precisa investir para que isso aconteça. Tá? Então, sintam-se convidados a conhecer o Instituto Educare. Eu deixo o meu relato enquanto aluna, que foi excelente o curso de sutura. Eu já fiz, inclusive, na prática, tá? E aprendi uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir realizar. E isso é o mais importante quando a gente desenvolve uma habilidade, é alcançar o nosso objetivo.
Muito obrigada pelo convite, professor. Estou à disposição para várias trocas ricas, porque eu acho que se a gente não pode compartilhar o que a gente aprende, não tem sentido também a gente estudar, não é verdade? É verdade. Eu Muito agradeço obrigado, a oportunidade, professora. agradeço a todo mundo que ficou até o final. Vamos compartilhar, porque essa live ficou muito rica. Sim, eu que agradeço, né, o tempo dedicado aqui conosco, né? Nós vamos compartilhar e até a próxima, né? Com Até a certeza, em próxima, se breve Deus aí nós quiser. teremos algumas outras. Até Vamos mais, sim. pessoal. Já veio várias ideias aqui, depois a gente senta para Sim, discutir. tá bom. Até Tá, até mais. mais. Tchau, Ótima tchau. noite, bom final de Boa semana. noite. Tchau. Tchau.